estudantes do quarto ano! Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane. Então, para esta aula, você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, de 4 pedaços de papéis e também do lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você terminar de se organizar e já volto. Conseguiram se organizar? Então agora podem realizar o primeiro registro da nossa aula. Coloquem a data, aula de língua portuguesa. Muito bem, caderno organizado. Então agora vamos relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, crianças, nós conhecemos a Emanuele dos Santos, do quarto ano. Ela fez uma pergunta bastante curiosa. Vocês estão lembrados? Ela perguntou: por que quando batemos a cabeça um galo aparece? E toda vez que temos curiosidades sobre algum assunto, nós vamos pesquisar. E eu pesquisei para vocês e contei que encontrei a resposta para a pergunta na revista Recreio, nessa revista aqui, que é destinada ao público infantil. E ao pesquisar no índice da revista, as seções que organizam os assuntos, eu encontrei lá na seção Seu Corpo a resposta para a pergunta da Emanuele. A matéria foi publicada na página 16. Então, nós realizamos a leitura do texto que informa como que o galo aparece na nossa cabeça. Nós vimos que esse texto é um infográfico e nós relembramos os elementos que compõem o infográfico. Vimos que o infográfico é um texto da atualidade. Ele é um texto em que o assunto ele é explicado em imagens bastante explicativas e as informações trazidas nessa imagem se complementam com informações de pequenos textos. Vimos também que a imagem principal do infográfico é um menino com galo na cabeça. E quem criou a imagem desse infográfico foi a Isabela Coelho Dourado, ela que é a ilustradora. Vocês viram que ela contou também para vocês todo o processo de criação desse personagem, que ele é um personagem que foi feito primeiramente com a técnica do biscuit,
feito em massinha. Mas, crianças, o infográfico é um texto que não traz só imagens, traz também pequenos textos. Então, a Isabela não trabalhou sozinha. Quem escreveu os textos foi a escritora Maria Carolina Cristianini. As duas trabalharam juntas. Nós continuamos explorando o infográfico. Vimos que o infográfico também trouxe ali um recurso chamado zoom, que ampliou a imagem da parte interna da nossa cabeça, né? Podemos visualizar e compreender ali como o galo se forma, associando essas informações trazidas pela imagem a pequenos textos. E depois que fizemos isso, conseguimos compreender bem melhor como o galo se forma na nossa cabeça. Bom, crianças, vamos relembrar então agora os elementos que compõem esse infográfico? Então, já sabemos que ele é um texto chamado infográfico. E ele tem então como título principal, escolhido pela escritora, que é dor. Nós vimos também que ela deu esse título devido à dor que nós sentimos quando batemos a cabeça. Vimos então que o infográfico, ele mistura as informações com uma imagem e associada a pequenos textos, né? Lemos lá então os pequenos textos que se associavam às imagens. E também vimos que ele tem o recurso zoom, que ampliou a imagem. Eu trouxe até a imagem bem grande aqui para você visualizar. Então, na aula de hoje, crianças, nós continuaremos explorando esse texto. Observem aí na tela de vocês, tá? Nós vamos continuar explorando as informações trazidas por ele. Então, para isso, agora nós teremos a hora do desafio. Crianças, então, vocês já viram que nós chamamos o machucado na nossa cabeça quando batemos de galo. É uma forma informal de se referir ao machucado. Mas vocês sabiam que existe uma outra forma também de se referir ao machucado na nossa cabeça? Vocês agora terão que descobrir, então, qual é a palavra utilizada na área médica. Os médicos utilizam uma outra forma de se referir a esse galo que se forma na nossa cabeça. Qual será essa palavra que eles utilizam? Então, eu trouxe aqui para vocês essa palavra de forma oculta. Ela está aqui separada em sílabas. Cada carta dessa tem uma sílaba aqui escondida que refere-se a essa palavra, tá? E para vocês descobrirem qual é a outra forma de se referir ao galo que se forma na nossa cabeça, e vocês terão um desafio. Terão que responder algumas perguntas que estão atrás aqui de cada carta. E ao responder a pergunta, eu vou revelar aqui a sílaba da palavra, certo? Então agora, observem aí que eu vou ler a primeira pergunta. De acordo com o texto, a escolha do título que dor representa. Letra A, que o galo sente dor. Letra B, a sensação corporal que sentimos após a batida. Ou letra C, que a dor ajuda a diminuir o tamanho do galo na cabeça. Então, podem pensar um pouquinho e responder aí no caderno de vocês. Letra A, letra B e letra C. E eu volto para revelar então a primeira sílaba da palavra.
Vamos então à resposta. O título representa que o galo sente dor? Não, né, crianças? O galo não sente dor. O título representa que a dor ajuda a diminuir o tamanho do galo na cabeça? A letra C também não. Então a resposta correta é a letra B. O título representa, então, ele foi escolhido devido à sensação corporal que sentimos após a batida na cabeça. Vocês conseguiram acertar? Então vamos revelar a primeira sílaba aqui da palavra. Vamos lá. Vamos ver qual é a sílaba que vai aparecer aqui. Estão conseguindo visualizar? Então, a palavra a qual os médicos se referem tem a sílaba to. Observem aí. Tá difícil, né? Ainda não conseguimos pensar em que palavra é essa. Então agora vamos para a próxima pergunta. Vou escolher esta carta. Vou ler para vocês. A expressão "o galo aparece" refere-se. Vamos ler ali o trecho, né, do texto para vocês tentarem compreender melhor? Olha lá. O sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o crânio. Com a pressão, o galo aparece. Quanto mais sangue ficar acumulado no local, maior será o galo. E agora, crianças? O galo aparece ali no trecho do texto. Representa que? Refere-se que o galo apareceu na parte interna da cabeça ou refere-se ao crescimento do local machucado. Então, podem pensar um pouquinho e já volto com a resposta. Vamos então à resposta. A expressão ali, o galo aparece, significa que houve o crescimento do local machucado. Após a batida lá, os vasos sanguíneos eles arrebentam, eles estouram e vaza o sangue que empurra então o couro cabeludo, formando aquele galo bem grande na cabeça. Vamos então agora revelar aqui a próxima sílaba da palavra? Vamos ver qual sílaba que está escondida aqui atrás dessa carta. Olhem lá. É a sílaba E. Observem aqui, né, que o H está no início, então ele não possui som. Tá, crianças? Então, já temos duas sílabas, to e e. E agora, será que vocês conseguem pensar aí qual é essa palavra? Está ficando um pouquinho mais fácil, não é mesmo? Vamos então para a próxima pergunta. Vou pegar essa última carta aqui. Observem aí na tela. A expressão que está em destaque significa que, vamos ler então? Todo mundo já bateu a cabeça e em minutos ganhou um galo. Entenda como acontece. Observe então que a expressão que está em destaque ali em vermelho é em minutos ganhou um galo. O que significa em minutos ganhar um galo após a batida?
significa que, letra A, após a batida, o galo demora para aparecer. Letra B, que em pouco tempo após a batida, um galo aparece na cabeça. Ou letra C, que todo mundo já bateu a cabeça. Então agora, se quiserem, vocês podem até reler esse trecho do texto, pensar ali qual a resposta correta. Vamos à resposta? A letra A diz que após a batida, o galo demora para aparecer. Prestem atenção, ó, em minutos. Minutos é em pouco tempo, então não é a letra A. Observem a letra C. Diz ali, todo mundo já bateu a cabeça. Não tem relação com a expressão que está em destaque. Então, também não é a letra C. A resposta correta é a letra B, que diz que em pouco tempo após a batida, um galo aparece na cabeça, né? Em minutos, quer dizer, bastante rápido, né? Que o galo aparece após a batida. Vamos agora, então, revelar aqui a próxima sílaba. Olha só, faltam só duas. Será que você já está conseguindo aí pensar qual é a palavra utilizada na área médica para se referir ao galo na cabeça? Que sílaba que nós temos aqui? A sílaba ma. Opa, agora está começando a ficar bem mais fácil, né? To e ma. Estão conseguindo pensar aí? Então, a próxima sílaba é o ma. E agora, crianças, vamos então para a última carta, para a última pergunta referente ao nosso texto? Então, é a pergunta número 4. Vou ler aqui para vocês. Quanto maior o galo na cabeça, significa que há. E para vocês compreenderem ali, é preciso também ler esse trecho, tá? Então, olha lá. Quanto maior o galo na cabeça, significa que há. O sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o crânio. Com a pressão, o galo aparece. Quanto mais sangue ficar acumulado no local, maior será o galo. Então, qual a resposta, crianças? A letra A, mais sangue acumulado ou mais água acumulada? Essa tá bem fácil, hein? Podem responder aí no caderno. Então, crianças, agora observem aí a parte que eu vou grifar para vocês, tá? Quanto mais sangue ficar acumulado no local,
maior será o galo. E aí está a resposta. Então, quanto mais sangue, né, estiver ali acumulado na cabeça, maior será o galo. Conseguiram acertar? Então agora vamos revelar aqui a última sílaba da palavra utilizada pelos médicos. Vamos ver aqui. Olhem só, nós temos aqui mais uma sílaba, a sílaba ma. Então é uma palavra que tem duas sílabas ma. Ma-to-e-ma. Agora ficou muito fácil. Eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês pensarem e montarem, escreverem essa palavra aí no caderno de vocês. Conseguiram descobrir qual é a palavra utilizada na área médica para se referir ao galo na cabeça? Eu vou montar aqui para vocês. Então, a primeira sílaba dessa palavra é a sílaba E, tá? Então, hematoma. Hematoma. Então, os médicos chamam o machucado na nossa cabeça de hematoma. Vamos então conferir o significado dessa palavra no dicionário, crianças? Então, a palavra hematoma, ela significa o quê? Que é um derrame de sangue no interior de uma cavidade natural ou sob a pele, né? Debaixo da pele, em consequência de uma ruptura de vasos, dos vasos sanguíneos. Lembram lá de todo o processo que acontece depois que batemos a cabeça, que os vasos sanguíneos se rompem e daí aparece lá o hematoma. Então olha só que legal, vocês já sabem, aprenderam uma outra forma de se referir ao galo que aparece na nossa cabeça, a palavra hematoma. Muito bem, crianças, e já que estamos falando do significado das palavras, vocês conseguiram compreender o significado de todas as palavras que apareceram no texto? Apareceu algumas palavras difíceis, não é mesmo, de se compreender. E toda vez que nós não compreendemos alguma palavra, devemos procurar no dicionário. Então agora nós teremos o jogo Palavra na Testa. E para isso, vou pedir para vocês separarem os 4 pedaços de papéis. Então, crianças, separaram aí os 4 pedaços de papéis? Eu vou aqui, então, contornar algumas palavras do texto, certo? Vou contornar aqui a palavra superfície. Aqui na sequência do texto, a professora vai contornar aqui a palavra romper. E aqui na próxima parte a palavra pressão. E na sequência a palavra absorvido. Tá? Então, agora que nós já vimos aqui quais palavras que nós vamos pesquisar o significado delas, eu vou pedir para vocês copiarem aí nesses pedaços de papéis essas 4 palavrinhas: superfície, romper,
pressão e absorvido. Então, vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Então, crianças, eu trouxe aqui algumas plaquinhas com as palavras que nós destacamos aí no texto, tá? Nós temos aqui na frente a palavra e no verso eu tenho aqui outra palavra que também representa a palavra aqui, o mesmo significado da palavra que está escrita aqui na frente da placa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês também um trecho do texto e vocês vão ter que pensar aí qual é a palavra que pode ser substituída, tá? Pela palavra que eu vou mostrar aqui para vocês, sem perder o significado, o sentido da frase. Então eu vou falar assim para vocês: palavra na testa. Vou mostrar a palavra aqui e vocês pegam aí a papeleta que está com a palavra que vocês escreveram. E no verso do papel, vocês vão escrever qual é a palavra que pode ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Vamos então para a primeira? Então, olhem só. Palavra na testa. A primeira palavra é superfície. Então, peguem aí o papel com a palavra superfície. Vamos ler então o trecho do texto? E agora, crianças, qual das alternativas pode substituir a palavra superfície? Vocês vão escrever aí no verso do papel de vocês. Leiam o trecho do texto com bastante calma e depois escrevam aí. Se a palavra superfície pode ser trocada pela palavra ali. É a parte exterior do corpo, é a parte interna do corpo ou a cabeça? Podem então escrever aí no papel de vocês. E agora, vamos ver a resposta? Então, superfície é a parte exterior do corpo. Nós podemos trocar ali a palavra superfície escrevendo parte exterior, né? A parte exterior do corpo. Os vasos sanguíneos ficam perto da parte externa da cabeça. Vamos então para a próxima palavra. Mas antes, crianças, vejam lá que a professora retirou ali do dicionário o significado da palavra superfície, tá? A superfície, então, parte exterior da cabeça, tá? Do corpo, né? A parte externa. Então, agora sim, vamos para a próxima palavra. Palavra na testa.
Agora, conseguem ler a palavra romper? Peguem então o papel com a palavra romper. Vamos então ler o trecho do texto e ver qual palavra que nós podemos substituir e manter o mesmo significado, tá? Observem lá então. A palavra romper pode significar recompor, empurrar ou arrebentar. Podem pensar um pouquinho e escrever atrás da papeleta com a palavra romper. Então, crianças, qual a palavra que pode substituir a palavra romper sem perder ali o significado, o sentido da frase, tá? É a palavra recompor, empurrar ou arrebentar. Então, romper é o mesmo que arrebentar. Os vasos sanguíneos, né, após a batida, eles arrebentam. Vamos conferir então no dicionário? Observem aí na tela. A palavra romper, o significado dela, tá? Partir violentamente, fender, despedaçar, quebrar, arrebentar. Então, a palavra que substitui ali, arrebentar, tá? Os vasos podem se arrebentar. Escreveram aí no verso da papeleta? Romper, arrebentar. Vamos então para mais uma palavra. Palavra na testa agora é a palavra pressão. Pegue então o papel que vocês escreveram essa palavra aqui, tá? Vamos então ler o trecho, o próximo trecho do texto. Qual a palavra que pode substituir a palavra pressão, tá? O sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio do que o crânio, e com a pressão o galo aparece. Tá? A palavra pressão pode ser pancada, fraqueza ou força. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e escreverem aí no verso do papel da palavra pressão. Então, a palavra que pode substituir a palavra pressão e manter o mesmo sentido na frase é a palavra força, tá? Então, no verso aí, vocês teriam que ter escrito força. Se não foi a palavra que vocês escreveram, vocês podem arrumar. Muito bem?
Então, vamos conferir o significado da palavra pressão no dicionário? Observem aí na tela. Pressão, tá, crianças? Pressão também é definido como força, tá? Então, o sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o crânio, com a força, né? A força do sangue acumulado ali no local. Muito bem. Vamos então agora para a última palavra na testa, tá? Observem aí para vocês separarem a palavra. A palavra que sobrou é a palavra absorvido, crianças. Pegaram aí? Separaram? Podemos realizar a leitura então do trecho do texto? Qual a palavra que pode substituir a palavra absorvido? Vamos ler lá? Cerca de 7 dias após a pancada, tudo volta ao normal, pois o sangue acumulado é absorvido pelo organismo. E agora? Qual a palavra que pode substituir a palavra ali absorvido? Acumulado, aspirado ou empurrado, tá? Pensem e escrevam lá no papel de vocês, no verso. Então, criança, a palavra que pode substituir ali a palavra absorvido é a palavra aspirado, tá? Então, o sangue ele é aspirado pelo nosso organismo e volta tudo ao normal. O galo desaparece. Vamos conferir então no dicionário? Então, olha lá, a palavra absorvido, o significado dessa palavra. Engolido, que foi aspirado ou sorvido. Viram só quantas palavras nós aprendemos? Vocês conseguiram escrever atrás do papelzinho de vocês a palavra aspirado? Crianças, vocês podem até separar esses papéis aí com o significado das palavras e também brincar de palavra na testa com uma outra pessoa aí na casa de vocês, né? Vocês mostram a palavra e a pessoa tenta adivinhar qual é o significado da palavra. Outro significado para essa palavra, certo? Muito bem. Vamos conferir então? Superfície, então tem o mesmo significado, né? Que a parte externa do corpo, tá? A palavra romper é o mesmo que arrebentar. A palavra pressão pode ter o mesmo significado, né? De força. E absorvido é o mesmo que aspirado. Muito bem, crianças, então agora que refletimos bastante sobre o significado das palavras, eu tenho uma curiosidade para vocês. Mas, afinal, por que sentimos dor? Eu fui pesquisar também para vocês e trouxe ali. Que sentir dor pode ser muito ruim, porém, é muito importante para o nosso organismo. Não está acreditando? Imagine então se você não sentisse dor e sem querer pusesse a mão no fogo. Se você não estivesse vendo fogo, você nunca tiraria a mão, assim poderia machucá-la seriamente. A dor, então, é um importante aviso que algo está errado.
E assim que você sente, você faz algo para aliviá-la. No caso do fogo, você tira a mão e não coloca mais. Viram só que interessante? Então, a dor é uma reação do nosso organismo, né, que avisa que algo não está bem. Crianças, então agora que nós já refletimos novamente sobre o título, né, o significado, por que sentimos dor, eu vou pedir para vocês observarem ali o ponto utilizado pela escritora, ponto de exclamação, tá? Que dor, né? Leia e escreva o título do infográfico, tá? Você vai escrever novamente ali e você vai pintar a pontuação usada e após vai responder. O ponto de exclamação foi usado para expressar admiração, uma emoção desagradável ou uma surpresa. Então, copiem o título, pintem ali o ponto de exclamação e respondam a pergunta. Então vamos verificar ali o porquê que o ponto de exclamação foi utilizado. Ele está então expressando uma emoção desagradável, né? A dor. Sentir dor não é nada agradável, mas nós já vimos que é bem importante. Bom, crianças, a nossa aula de língua portuguesa está chegando ao fim, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, então, que a matéria publicada que explica, né, o porquê, como que o galo se forma na cabeça, ela possui aqui alguns textos. Nessas duas primeiras aulas, nós trabalhamos com essa parte aqui, o infográfico. E na próxima aula, então, nós vamos realizar a leitura desse texto, que eu não vou contar para vocês qual é. Vocês terão que adivinhar na próxima aula, certo? Então, crianças, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.